Olá, estamos aqui com uma presença ilustre do nosso amigo César Druck, engenheiro civil, conselheiro do CREA do Rio de Janeiro. Ele vai contar um pouco da história, né, da engenharia, da passagem dele pela engenharia, pelo conselho, pelo clube de engenharia. César, muito obrigado, tá, pela sua presença. É uma honra para a gente aqui ter você aqui no Papo de Engenharia. Mas antes de começar, o Marco Antônio vai falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores e vai agradecer um pouquinho também. Ô César, para te dizer, porque a gente esqueceu, a tua câmera é aquela ali, não tem problema. Aquela é a minha, essa daqui pega nós três. Então nós não temos problema de câmera. Onde você virar, alguém vai pegar. Deixa eu te falar uma coisa que eu convidei você para vir aqui, te agradeço, que foi mais ou menos 15 dias atrás que eu fiz isso, porque eu acho, e tenho certeza, não tenho certeza, que trazendo você aqui, a gente está homenageando a engenharia, da trajetória da engenharia nos últimos 60, 70, 80, 90 anos. E você, eu não estou aqui denunciando a sua idade, mas, de qualquer maneira, você foi uma pessoa homenageada na última semana de engenharia, lá em Vitória, porque você era o engenheiro mais antigo a participar da semana de engenharia. E eu fico exatamente Honrado, de trazer você aqui e te dizer que você, lá na Semana de Engenharia, eu acho que quem teve essa ideia foi brilhante, essa ideia. Porque a ideia nossa é valorizar esses profissionais que passaram pela história de engenharia, que passaram pelo serviço público, que passaram pela iniciativa privada e deixaram um legado. Então, tem um legado que você deixou que precisa ser mostrado. E a gente está disposto, eu e Barato, que já estamos aqui, já vai fazer um ano e 2 meses, a gente está disposto a considerar essa questão principal da história do profissional e da história da engenharia. Então, eu queria te agradecer a tua benevolência em vir aqui e prestar. A segunda coisa que eu vou fazer agora, que você vai participar aqui do merchandising, que é dos nossos patrocinadores. O IBEC do Paulo Dias, que é o presidente lá do Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso. Quem quiser fazer curso lá no IBEC, liga para o Bruno, pega ali os endereços, liga para o Bruno do IBEC e pede lá um desconto numa bolsa lá, que eles também dão desconto. Precisa falar que assiste o Papo de Engenharia. Precisa falar que assiste o Papo de Engenharia, que é importante. Uma outra coisa que a gente precisa incrementar é essa questão de seguidores e pessoal que assiste, né? No nosso Papo de Engenharia. A gente precisa falar nisso, que a gente fala pouco, né? Porque, assim, essa questão de pedir para a pessoa clicar, né, lá no Instagram, no YouTube, eu acho que assim, acho que não é legal. Mas a gente tem que pedir para poder trabalhar e chegar nas pessoas que queiram assistir esse papo e pedir para aquele ali que está assim, assistindo que possa se inscrever, clicar lá, compartilhar, porque isso vai fortalecer cada vez mais o Papo de Engenharia. Verdade, a gente começou com uma ideia, hoje nós estamos com outra ideia, com o volume, as coisas já passaram, e nós estamos avançando nesse processo. Ontem a BRAIP, a Associação Brasileira, é do pessoal das empresas que fazem inspeção predial de gás. E essa semana, viu, César? Semana passada, tiveram 2 mortes na Barra, o monóxido de carbono dentro do banheiro, né? Aquecedor de gás. Aquecedor de gás. Nós temos aqui, você desculpa falar aqui agora, nós temos aqui 2 ou 3, acho que até mais, falando sobre GNV, falando sobre inspeção predial de gás, sobre gás residencial e comercial. E a gente tem umas 3 ou 4 podcasts ou entrevistas falando sobre esse assunto, porque a gente acha que é de vital importância, é um assunto da engenharia. E mais uma vez agora nós tivemos, morreu um modelo e a filha do modelo num prédio na Barra de um apartamento alugado, que é pior ainda. Porque um apartamento alugado, a princípio as pessoas se preocupam muito menos do gás quando é do apartamento do próprio, o cara é proprietário do apartamento. A outra coisa é que essa semana também, nós estamos gravando hoje é dia 29 de outubro, eu vou falar o dia, porque hoje é 30 de outubro, porque saiu
a lei de a obrigatoriedade auto-vistoria predial nacional. Era uma lei que foi feita pelo então senador Marcelo Crivella, engenheiro, em 2013, e agora ela foi, depois de 12 anos, ela foi aprovada agora na Câmara, na CCJ da Câmara dos Deputados, e eu acho que ela vai direto para a homologação, não precisa passar do presidente, vai só a plenário. Nem sei se precisa passar para o plenário, mas estou tentando trazer por causa disso. Já fiz vários convites ao engenheiro Marcelo Crivella, deputado federal hoje, para poder participar aqui do nosso podcast, falar um pouco sobre. E lá dele é LID. Lei. Você lembra que é LID? É lei. É lei de inspeção. Depois não lembro. Eu também estava olhando. Estava avaliando isso, né? Avaliando que essa lei é importante para os engenheiros, os civis e também os arquitetos também. É muito importante essa lei nacional. Né? Bom, e aí eu queria dizer que nós temos, além disso, a Contec Engenharia, que é uma consultoria na área de elevadores, principalmente, mas é do meu amigo Luiz Barata, a empresa. Ele é o cara que mexe com perícia, elevadores. Dentro da área de engenharia, o Barata tem uma expertise muito grande e o que ele não sabe fazer, ele conhece alguém que sabe fazer muito bem. Então, esse é o nosso papo de engenharia, viu? Desculpa, César, a gente está antes tomando muito seu tempo, mas a gente vai começar agora. Vai, Luiz. César, novamente, muito obrigado pela presença. A gente começa o seguinte: por que o César, lá atrás, optou por ser engenheiro civil? Muito obrigado pela pergunta, Luiz Barata, Marco Antônio, que me convidaram para estar aqui no seu programa. E eu acho uma excelente ideia haver pessoas dedicadas a falar da engenharia nessa forma de comunicação, no podcast. E aquilo que você falou, Marco Antônio, a respeito da homenagem aos engenheiros antigos, de fato, eu acho que era conveniente um registro, uma divulgação daqueles que trabalharam em épocas onde havia um cuidado grande, um entusiasmo, uma dedicação, tá, à construção, que era um sentimento que todos tinham. Então, quem fazia alguma coisa, uma obra, era uma equipe de pessoas integradas, sabe? E se dedicavam muito. E é bom a gente falar isso, desse empenho profissional Sim. que existia. Em segundo lugar, o registro físico, o que foi feito, as obras. E nesse ponto, eu comento com vocês que nós, engenheiros, somos um pouco fracos na divulgação daquilo que a gente faz. Tá? Vejam, por exemplo, os advogados, ou vejam os médicos. Nós temos que aprender com eles, tá, a comunicação com a sociedade. E a nossa é falha. E vocês estão fazendo um pouco da correção disto, dessa comunicação com a sociedade. E tem um terceiro aspecto, que é a utilização de um valor profissional, tá, que hoje está ocioso. Está ocorrendo uma revolução demográfica em que as pessoas estão vivendo mais, estão trabalhando mais. Eu venho agora do Clube de Engenharia, onde no almoço mensal são homenageados aqueles que aniversariaram no mês de outubro. E entre eles está o meu amigo Antero Paraíba. Tá? Ele dirige uma empresa, tá, de engenharia, está com 78 anos, com o mesmo ritmo há muitos anos. Então, você tem engenheiros, colegas nossos, mais ou menos nessa faixa de idade, e que já se aposentaram, mas que eles têm uma capacidade de trabalho que é ociosa. Ela poderia estar sendo utilizada de alguma forma, não sei qual, porque isso é uma coisa nova, mas deve ser. Eu acho que lá no Clube de Engenharia, eu tenho certeza que há outros colegas que pensam como eu, que a gente deve chamar os colegas nossos mais experientes e que estão bem de saúde e propor alguma coisa para que esse conhecimento acumulado
seja de alguma utilidade para a sociedade, de alguma forma. Porque até agora ele está parado lá. Ele está acumulado na cabeça das pessoas e ele não se traduz num benefício para a sociedade. Esse ponto é perfeito, César. Quando eu fui diretor da Mútua, a gente tinha um projeto de criar uma universidade mútua. Trazer os mais antigos, né? E para eles passarem para os mais jovens numa espécie de consultoria, professor. Mas isso não foi para frente, porque nós temos uma experiência de longa data. E aí os jovens estão chegando aí e a gente pode transmitir, passar todo o nosso conhecimento, né, que não é pouco, para essa garotada que está chegando. Eu acho que o próprio clube de engenharia, né, citado agora, poderia tomar essa frente de gerar, fazer uma consultoria, fazer uma espécie de um grupo de pessoas para passar para quem está chegando aí. Eu não sei. Barata, eu sou totalmente a favor. Eu tenho 73 anos. Eu sou um garoto. 73. Eu acho que eu sou totalmente a favor, acho que é isso mesmo. Eu tenho lido sistematicamente que as empresas, não sei se é verdade, que as empresas voltaram a contratar gente com mais de 60 anos. Não sei se é verdade. Mas tem isso, né? Eu acho que essas coisas que eu cobro do sistema Confecrea, viu? Eu acho que é um sistema milionário que não faz nada pelo profissional. O melhor, eles são tímidos. Eu não vou dizer, gosto muito do Miguel, acho o Vinícius acho que o pessoal da Mútua, pessoal interessado, pessoal capacitado, Ana, Jamerson, Pietro, acho que, como eu falei, do Miguel, mas eu acho que eles são tímidos no avanço da discussão da engenharia, principalmente com esse problema dos 60 a mais. Eu acho que nós precisamos disparar um processo aí. Você me perdoe, mas eu não acho que é timidez, não. Eu acho que é a surpresa e a incapacidade. Quando as pessoas em geral, quando recebem um impacto, tá? Eles não têm uma reação imediata, tem que aguardar um tempo, processar, para depois então se colocar. E a evolução rapidíssima da tecnologia, que, diga-se de passagem, nós nunca dizemos que somos nós, os engenheiros, que criaram todo esse desenvolvimento tecnológico que está aqui em volta da gente. Tá? As pessoas não sabem disso. Bom, então, nas nossas estruturas, elas são muito pesadas, elas são muito engessadas, né? Engessadas por causa do nosso espírito, tá? De cada um tem o seu terreiro, tá? É ele que manda ali e ninguém mexe, ninguém dá palpite no que ele faz. Todos se respeitam, tá? Mas há uma divisão. Então, é difícil você, com essa forma de pensamento, você colocar as questões novas que nos vêm agora por causa da evolução muito rápida da tecnologia. César, eu não quero eu esqueci de registrar a tua passagem pela engenharia, nós vamos retomar aquilo que o Barata te perguntou, mas nós vamos retomar isso. Eu vou contar. É necessário para a gente poder registrar. Mas eu vejo assim, ontem eu fui convidado pelo Renato do Espírito Santo, meu amigo Renato Espírito Santo, um dos maiores especialistas na área de saneamento, muitos anos de SEDAI, e muitos anos do saneamento, e eu estava vendo alguns meninos que de alguma maneira ou de outra me representam. Eu acho que tem um segmento de gente muito boa que está acontecendo em vários lugares, SEDAI, INEA, e na empresa privada, Iguá, Rio ali, tem várias empresas, tem várias empresas que estão trazendo gente nova para debater. Mas eu acho que tem uma coisa, viu? E você falou uma coisa que é assim, é necessário entender que nós, mais velhos, não deixamos de fazer nada. Nós não passamos pela vida da engenharia e não executamos coisas. Nós sabíamos que coisas tinham que ser feitas. Não foram feitas, a culpa não foi nossa, mas a gente sabia. Então, é necessário que essa experiência que traduz, eu vou dizer assim, por exemplo, a menina ontem fazia uma crítica a Niterói não ter água.
Porque Niterói tem problemas agora esqueci o nome do local lá em Niterói, como é que é o nome que faz abastecimento de água de Niterói? Chutunaíba. Não, Chutunaíba é na região dos lagos, né? Não. Imunana Laranjal. Essa dificuldade de ter água em São Gonçalo e Niterói é antiga. Os funcionários, o pessoal do antigo Estado do Rio, o pessoal do novo Estado do Rio e da cidade sabiam disso. Esse pessoal precisa saber que teve projeto para fazer isso. Então, acho que é interessante você buscar esse pessoal mais novo, mais antigo que teve na SEDAI para poder discutir isso melhor. Porque senão fica parecendo que nós passamos pela engenharia e não executamos nada. Não é verdade. Mas eu sei que isso é uma conversa dos 60 mais interessante. Eu tenho um amigo agora, eu fui na Polícia Militar. A Polícia Militar está criando o meu amigo, vou falar o nome dele aqui, do Tenente Coronel Fabiecim, que está chefiando um setor da Polícia Militar chamado 60 mais. Só que é só em Copacabana, 60 mais. E ele tem uma visão dessa coisa do pessoal de 60 mais, está muito refém de várias coisas que acontecem. Parece que o Copacabana está entrando. Aí um dia desse a gente vai conversar um pouco sobre isso, se tem êxito ou não. Mas aí conta um pouco da tua vida. Como é que você começou? Você começou aonde? Quando eu fiz o vestibular, entrei para a Escola de Engenharia, e os meus colegas lá no primeiro ano, aliás, a minha turma foi muito boa, viu? A turma que se formou em 1957. Nós demos um ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. Era seu colega de turma. E um presidente do BNDES, o Marcos Ferreira Viana, parece. Quando ainda era BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Depois ele adquiriu o S, adicionando a palavra social. Bom, então vagou-se uma vaga de monitor na cadeira de Física 2, dirigida pelo grande engenheiro Antônio José da Costa Nunes. Física 2 era dado por engenheiro, né? Física 2. E aí eu então fui convidado para a vaga e o meu contrato de monitor é assinado pelo reitor Pedro Calmon. Você imagina que eu tenho um documento desse, um contrato assinado com o Pedro Calmon? Você tem um documento que você tem aí do Pedro Calmon? Pedro Calmon é uma das maiores referências da educação brasileira. Foi senador da República, se eu não me engano. Você sabe que uma das coisas que eu gostava era quando aquele escritor de novela, o Dias Gomes, dizia que o professor de português dele no Pedro II foi o Manuel Bandeira. Ele fala, não, meu professor de português foi Manuel Bandeira. Extraordinário, né? Mas então, o contrato era por um ano, e aí, ainda na Escola de Engenharia, um colega de turma disse, olha, lá onde eu trabalho, no Departamento de Águas e Abastecimento, DAA, que ficava na rua Riachuelo, 287, que é... O prédio está lá até hoje. Que o prédio está lá até hoje, até um museu. Tá? É museu. Né? E então, está havendo vagas para estagiários. E aí eu fui trabalhar no que então era a Prefeitura do Distrito Federal, que era mais ou menos um órgão de muita influência federal, porque aqui era a capital da República, onde se decidiam todos os assuntos do país. Tá? E o prefeito era nomeado pelo presidente da República. Então, eu entrei lá, né, como aluno, me formei, passei a ser engenheiro auxiliar e depois a prefeitura fez um concurso para engenheiros que era cujo posto mais elevado, havia uma escala de letras, era O. Então eu passei a engenheiro letra O. Ainda faltava, até o Z, faltava. Até uma música. Letra O era... Tem uma música? Que música? Tem a música. Maria Candelária. Maria Candelária fala é alta funcionária. Alta funcionária. Eu não sei o que. Letra O. Que letra O era o top dos engenheiros do Estado. Eles até diziam que era O de penacho. Bom, nessa primeira fase,
eu fui então trabalhar na área de saneamento, porque eu me formei. Que é os primórdios da SEDAI, né? Os primórdios da ESAG. Começou no Departamento de Águas. Aí, em 1957, 1958, quer dizer, um ano depois de formado, criou-se a Sursan, Superintendência de Urbanização e Saneamento, que foi um órgão excepcional. Ela tinha um programa de obras. Tinha gente muito excelente, né? Qualidade intelectual. Por quê? Porque o governo federal determinou, era no tempo do presidente Juscelino Kubitschek, 1955 a 1960. E então, ele tinha o objetivo de criar a nova capital do Brasil em Brasília. Sim. Então, ia tirar do Rio de Janeiro, depois de 197 anos em que nós fomos capital do país, tá, esse título. E, ao mesmo tempo, o Juscelino tinha um programa de metas. Foi um dos primeiros planejamentos no país, com 50 metas que ele dizia, vamos progredir 50 anos em 5. E uma das metas era criar a indústria automobilística brasileira. E ele realmente conseguiu. Mas, para isso, era preciso também adaptar as cidades para a nova forma de transporte. Já na criação de Brasília, já estava dito isso. O projeto que ganhou o plano, a licitação, foi uma licitação técnica, para o plano piloto de Brasília, dizia que a capital ia ter dois eixos monumentais, o eixo rodoviário e o eixo administrativo. Só aí ela já estava sinalizando para o automóvel. Aqui no Rio de Janeiro, um dos objetivos da Sursan, na parte de urbanização, foi justamente facilitar o trânsito entre a Zona Sul e o centro e a Zona Norte. Aí criam-se as linhas, aquelas linhas vermelhas? Não eram linhas. Era construir o túnel Rebouças, terminar o túnel Santa Bárbara, construir vias expressas no Aterro, foi uma grande obra da prefeitura, Sim. o Aterro, que serviu para duas coisas, para as vias expressas e para o Parque do Flamengo, que é um parque de projeção mundial. E em Copacabana. Que é um aterro hidráulico. Que é um aterro hidráulico. Uma obra de engenharia forte. Na verdade, são 3 obras. Né? A primeira é o aterro, que é uma senhora obra de aterro, na Baía de Guanabara. A segunda, as vias expressas, que estão aí. A vermelha e a linha amarela. A linha expressa expressas do aterro. Do aterro. Do aterro, que hoje é a Avenida Infante Dom Henrique. E o Parque do Flamengo, que ocupou a área restante. Tá? A área do aterro, que não foi utilizada para as vias expressas, foi a que constituiu o Parque do Flamengo. E o alargamento da Avenida Atlântica. Você estava trabalhando nisso tudo? Você estava na Sursan? Eu estava na Sursan, trabalhando com o doutor Reinaldo Cravo Peixoto, que foi um engenheiro extraordinário. Reinaldo era o presidente da Sursan? Era o presidente da Sursan. E essa obra... Tem referência a vida toda do Reinaldo. Eu ouvi falar, não cheguei a conhecer o Reinaldo Cravo Peixoto. E o projeto de obras viárias, de obras de saneamento, era tão grande que foi necessário também um empréstimo internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID. Do BID. Então eu acompanhei o doutor Peixoto a Washington, numa comitiva, né, para tratar desse empréstimo, em primeiro lugar, e depois para acompanhar... Interessante que o engenheiro tinha essa presença importante lá, nas decisões técnicas. Né? É verdade. E aí, então, duplicou-se a Avenida Atlântica. Eram 4 pistas, passaram a 8, junto com o alargamento da praia de Copacabana. Muito bem. Então, este foi o objetivo de urbanização e saneamento. Tá? Grandes obras de saneamento, o interceptor oceânico, o lançamento submarino. E a Sursan... E um pouco mais na frente sai o Guandu também. O Guandu sai um pouco mais na frente. 57, se não me engano. A abertura do Guandu, a ampliação da estação de tratamento. Né? Então, o que é extraordinário é que esse órgão, com mudanças políticas extraordinárias, conseguiu ter
a continuidade e a unidade para fazer tudo isso. Tá? Então, por 3 governos diferentes. Você disse que ele tinha um período de vida, estabelecido o período de vida. Esse órgão? Desde o começo. Tinha 10 anos para fazer e cumpriu nos 10 anos. Parece até aquele pensamento do apóstolo Paulo, né? Lutei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Assim foi a Sursat. Se eu te perguntar uma coisa, que eu tenho, eu discuto uma coisa que parece que para mim é importante. Eu tenho uma tese. Eu acho que tirar a capital do Rio de Janeiro foi desnecessário. Você acha isso também? Criou-se uma cidade fantasma até hoje por causa disso. Eu acho que a gente podia ter criado a capital do Rio de Janeiro na Barra. A Barra era um lugar ermo. Não tinha nada lá. O que você acha? O delírio... Olha, sempre houve, atrás das grandes iniciativas, grandes propostas alternativas. Veja, por exemplo, o Porto de Sepetiba. Tem todas as condições para ser um grande porto. Tem profundidade, canal de acesso muito bom, escoamento, possibilidade de ampliação. E quando se estabeleceu isso, todo mundo dizia, porque não vamos mais investir em obras de ampliação do porto da cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos transferir para Sepetiba. O porto de Sepetiba é que vai concentrar o transporte, não sei o quê. Aconteceu? Não. A única coisa que aconteceu foi a localização de uma siderúrgica lá. E só a CSA. Quer dizer, há propostas alternativas, mas pelas circunstâncias daquele momento, houve aquela escolha. Então, naquele momento, houve aquela escolha. Eu fico falando, a pessoa vendo, eu acho que o Lúcio Costa e o Niemeyer trabalhou contra o Rio de Janeiro, você não acha, não? Porque desnecessariamente tirar a capital daqui era só uma questão política. Não é bem... Não é só política, também é uma questão personalista. Quando um presidente da República resolve fazer alguma coisa, ele faz. Ele passa por cima de muita coisa. O sistema político brasileiro é meio imperial. Esse negócio de dizerem que acabou o império, acabou a nobreza, é nada. Nós continuamos acho que o Rio de Janeiro com os nossos barões, os nossos acho que o Rio de Janeiro sofre até hoje por causa desse deslocamento da capital para lá sem nenhum bônus. A gente só ficou com ônus. Nada foi incrementado no Rio de Janeiro. Bom, voltando lá, que você está lá na Sursat. Então, o primeiro período da Sursat foi a criação da companhia, 1958 até 1900. Primeiro período, 58 a 60. O influxo, o estímulo federal para fazer grandes obras do Rio de Janeiro e obras que ajudassem a implantação da indústria automobilística. Isso era fundamental. Aí começou o Estado da Guanabara. Tivemos, então, o primeiro governador eleito, que foi Carlos Lacerda, governou de 1960 a 1965. Aí a capital já tinha mudado. Ela mudou em 60. Então, a Sursat trabalhou já no espírito estadual e continuou trabalhando e fazendo com a mesma competência, com a mesma iniciativa. Você continuou trabalhando lá? Eu continuei trabalhando lá. Completaram-se, então, 7 anos. Tinha mais 3 com o segundo governo do Estado da Guanabara. Tá? Que foi o... Negrão de Lima. Não. Não? Antes? Depois do Lacerda, não? Sim, foi Negrão de Lima. Negrão de Lima. E aí já entrou o regime militar. Foi o terceiro período da Sursat. Veja quantas mudanças históricas aconteceram. E ela cumpriu tudo que se propôs a fazer. Mas era uma empresa de engenharia pura, né, na veia? Era? Era uma autarquia, tá? O presidente da empresa era nomeado pelo governo. Tá? Primeiro foi o João Augusto Maia Penido, tá? Para você ver a importância que o governo federal dava. Ele era irmão do ministro da Educação Penido. Quer dizer, entrou com força total. E assim ela teve. Mas 3 anos depois ela acaba. E aí, aí teve o governo Carlos Lacerda. O que aconteceu? Depois Negrão. O que aconteceu? O governador Carlos Lacerda, de oposição, ele já
tinha previsto que ele ia ser candidato A presidente da a República. presidente da República em 1965, no final do programa dele, do mandato dele. Então, o que ele tinha para apresentar eram grandes obras, porque o Juscelino Kubitschek também já tinha divulgado que ele ia ser candidato. Não, tinha que fazer um intervalo, né? Em 1965. Tá? E ele... porque não podia ter reeleição, né? naquele tempo não tinha reeleição. E era um mandato de 5 anos. Aí mudaram para um mandato de 4 anos com reeleição. Então... Lacerda vai... Aí o Lacerda encampa todo o programa de obras da Assunção que tinha preparado. E, realmente, a quantidade de obras que foi feita, a qualidade de cada uma, foi um fato nacional. Havia turismo, você imaginou, turistas brasileiros no Rio de Janeiro para ver as obras? Tinha ônibus de turistas. Naquela ocasião, eu era um dos que acompanhava, porque falava inglês, acompanhava ônibus de turista para ver a obra. Interessante isso, né, Celso? E uma coisa interessante é você falar inglês naquele momento, nos anos 1960, né? Era interessante. Mas, e a engenharia estava bombando ali, né? Engenharia bombando. Então... Além de bombando, tinha grande... Uma vez eu conversando com o Renato Almeida e com o pai da... Armando, o pai da menina que é cantora, eu fiquei maravilhado. Não é Carlos? Não, Armando é Armando... vou lembrar o nome do Armando. Conversando com ele, sou Renato Almeida, que é vivo, Renato Almeida. Ele foi presidente Armando do falecido, foi Armando é falecido. Né? Armando era arquiteto e o Renato é engenheiro. E ele me conversando sobre as obras dessa época, era interessante. Mas continua. Bom, extinta a Sursan, por lei, criaram... Armando Abreu. O governo militar queria também fazer obras e mostrar assim, realizações. E ele, então, decidiu terminar a ponte Rio-Niterói, que estava quase que paralisada, e fazer o metrô. E, nessa altura, o governo militar. Aí, chamaram para o metrô as pessoas que já tinham uma experiência em outras coisas. E eu fui chamado para o remanejamento das redes de serviços públicos. Para o metrô? Para o metrô, contratado pelo metrô. Mas eu era engenheiro do governo do Estado da Guanabara. Então, a segunda matrícula. Primeiro, engenheiro do Distrito Federal, depois, o engenheiro do Estado da Guanabara. Trabalhando na Guanabara. Aí na terceira já está no Estado do Rio. Já estou na terceira matrícula do Estado do Rio de Janeiro. Bom. Então, aí era um trabalho difícil, porque tinha que tirar as redes de serviço público para as máquinas pesadas fazerem a escavação. Aquele método conhecido, né? Fazer parede de diafragma, era um método novo, né? Escavados dos dois lados e depois preenchido com concreto num painel contínuo. Eu me lembro os buracos imensos que tinha. Então, você imagina as redes que tinham que ser removidas, né? Nossa. Tinha 8, 9 redes. Rede de água pluvial, rede de água potável, rede de esgoto sanitário, telefone fixo? Rede de telefone, rede de gás, rede de alta tensão, baixa tensão, até rede de ar comprimido. Você sabia que aqui tinha rede de ar comprimido? Não. Pois é. Havia uma companhia chamada The Great Western, que ela tinha um serviço de comunicação rápida entre bairros. Era assim. Tinha dutos na rua, né? E naquele tempo você podia escavar a rua com a facilidade que não tem hoje. Hoje, se você cravar um lápis na Avenida Rio Branco, em qualquer lugar que você pega o tubo de gás. Você vai pegar alguma canalização. Eu fui trabalhar ali na Rua dos Inválidos, foi um inferno para poder pegar ali, fazer a drenagem da Rua dos Inválidos, ali perto daquele prédio da Petrobras. Foi um inferno ali para você, toda hora que furava, você encontrava uma tubulação diferente. Mas diga. Então, ela tinha uma rede de dutos de ar comprimido. E dentro desses dutos de ar comprimido, corria
um tubo, tá, de couro, tá, empurrado pelo ar para ir para uma canalização ou outra. E ela tinha escritórios, tinha um escritório no centro, um escritório na Tijuca, um escritório em Copacabana. Então, você que queria uma comunicação rápida com alguém na Tijuca, você chegava aqui no escritório da Great Western, escrevia alguma coisa, eles botavam num tubo de couro, É mesmo? botavam naquele... Dá pra botavam... fazer- dá pra você, é sério, porque na verdade isso é um registro histórico do cacete, pô. Você tá dizendo que já tinha o mensageiro, que Era o mesmo... era o celular da época, Pois sei é. lá o que era. Aí o tubo percorria o espaço, né, dentro da tubulação, tá, até o escritório da Tijuca. Aí a história da Tijuca Né? pegava e Aí, entregava. aí tinha um empregadorzinho, um boy, que levava no endereço Nossa, aquilo que você tinha Isso aqui escrito. era 50, 60? 60 e pouco, né? Eu entrei 60 no e metrô... Por aí, 60. 69. 70, 69, Eu entrei em 70. 69. O metrô já é quase 70. Mas aí você vai trabalhar no metrô. Aí eu trabalhava Você no estava metrô. no metrô fazendo o quê? A primeira linha do metrô, que é a linha 1, A linha 1 da era Tijuca, Central, não, da da Central Central à até Glória. a Central à Glória. Isso, É. foi a primeira linha, um pedaço de linha que foi feito. É. Que era a linha 1. Pedal. Você Aí- participa dessa obra. Eu- Que é uma obra faraônica, né? Uma obra... Eu fui enviado pela Hum. Companhia do Metrô do Rio de Janeiro para fazer um curso no Japão, É mesmo. porque também falava inglês. Eu pensei que você falava japonês. Essas Não, falava japonês. Mas eu não tinha condição de falar Não, japonês. japonês é quase impossível. senhor O meu nome é César Drucker. Drucker. Sabe como é que eles me chamavam lá? Não, cuidado. Cesaro Doruga. Do Pois é. Aí foi muito bom fazer esse já curso. tinha, no japonês já tinha metrô há muitos anos. Pô. Ah, Já e metrô. mais, os japoneses têm uma coisa. Quando eles resolveram fazer metrô, não foi como nós aqui, que a decisão dos planejadores do metrô do Rio de Janeiro foi o seguinte: vamos ver de que maneira se faz metrôs em outros lugares no mundo. Cada um tem um gênero. Tem metrô em cima de roda de borracha, como em Paris. Tem outro metrô em estrada de Eu não fibra. gosto do metrô de Nova York. Eu acho que é baixinho, apertado. Porque apesar que eu andei no velho, mas tem uns novos lá. Então, foi escolhido um modelo. Os japoneses não. Vamos construir aqui 5 tipos de metrô, conforme cada um das formas que se constrói no resto do mundo. Vamos ver o que funciona melhor para as nossas condições e aí nós vamos fazer o restante da nossa rede, 500 quilômetros de metrô, conforme esse modelo. Bom, então eu continuei no metrô até me aposentar. Mas aí você Não, volta... mas essa escola lá no Japão levou muito tempo lá para você ficar lá? 3 meses. Ficou 3 meses? Lá não é bem escola. A Japan National Railways é que fazia um tipo de um programa de simpatia, de intercâmbio. De intercâmbio, né? Intercâmbio. E também nisso ela aproveitava para fazer a companhia, para fazer a publicidade das firmas japonesas fabricantes de equipamento de perfuração. Mas tem uma coisa também que o japonês fala mal inglês, foi sua, hein? Você deve ter cortado o dobrado lá, não? Mas ele não tem essa preocupação, não. Não. Só o brasileiro que está preocupado em falar uma outra língua. Mas aí você volta pro Brasil e aí você chega a participar do trecho maior da linha 1, que vai da Tijuca hoje, vai da Tijuca, a linha 1 é da Tijuca até Copacabana. Aqui, né? Não, mas o meu trabalho era em toda a extensão do metrô, porque você tem que retirar redes de serviço público do caminho. Mas você chegou aí caminho. até Copacabana, não? Da linha 1? Você chegou a trabalhar na Não. linha 1 até Copacabana? Do Você tempo parou que na eu trabalhei, em Botafogo. Botafogo. É. E depois estende Quando até eu Botafogo. Aí né? eu saí e me aposentei em 1979. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu tinha trabalhado 35 anos para me aposentar, conforme manda a legislação trabalhista brasileira. E aí passei E no serviço público? Você não era mais do serviço Não, público? sempre fui. Sempre foi serviço público. Sempre fui. E aí eu passei, então, a participar das entidades de classe Ah, isso é importante. do Clube de Engenharia
e da CAERJ. Qual era o objetivo que você começou a participar? Você queria... Não, meu objetivo, quando eu entrei, por exemplo, e me aposentei em 1989, e o presidente da CAERJ, naquele tempo, era o Pupi, Luiz Felipe Pupi de Sim. Miranda. Um abraço a ele. E aí, nós vimos que a gente sentiu que as pessoas estavam vivendo mais tempo. Já naquela época? Já naquela época. 89. 90, né? 89, Na 90. época de 90. É. Tá? Então, havia pensionistas, tá? Senhoras que viviam mais Estou fazendo tempo. uma conta aqui, filho. Desculpa, não esquece, mas nessa época você tinha 50 e poucos anos. Há de 60 anos. É. Você verificou que naquela época... Então, as pensionistas eram do modelo antigo de casamento em que o homem, o marido, é que decidia Era o tudo, provedor. fazia tudo. Tá? De repente, elas são lançadas quase que sozinhas na situação de pensionista para viver da pensão do marido. Sim. E nem sempre o órgão de previdência trabalhava direito. Por exemplo, naquela ocasião, era o antigo IPERJ, Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Era IPEG, depois passou IPERJ. Dirigido por quem? Por dona Ivete Vargas. Aí, você vê. Era uma direção política, nada técnica. Aí cria-se o Rio Previdência. E era oportunidade para, então, elas, as pensionistas da CAERJ, poderem reivindicar melhor as suas pensões. Então, nós criamos... Você passou a se dedicar a CAE Não. exatamente sobre esse aspecto. Para poder ajudar, né? Pra As poder pensionistas, porque ajudar. demoravam muito para poder também receber, né? Então, nós criamos a diretoria assistencial. Não existia. Lá na CAE. Lá na CAERJ. Nós criamos a diretoria assistencial. Vocês sabem que em 6 meses, pensionistas que não sabiam nem preencher um cheque, elas já estavam fazendo uma planilha em computador para apresentar lá no Rio Previdência e disse, nós estamos recebendo isso, devíamos receber aquilo, a diferença é tanto. Foi uma promoção social que nós demos para elas. Bacana. Interessante essa teu viés social que você adquire. Eu acho que você a data da serviço público. Você é público o tempo todo. Você estudou escola pública, na universidade pública, você trabalhou no serviço público. Até porque o serviço público, eu ainda acho, de alguma maneira ou de outra, há divergência, de que o serviço público ainda é o melhor formador, é onde se forma os melhores profissionais. Mas apesar que Não, hoje... eu estou de acordo com Apesar você. que hoje já não é a mesma coisa. Hoje já não se faz concurso público, já não se tem profissional público. Já visto na questão do saneamento, ontem que eu estava conversando, tinham 5 pessoas, eu não ia perguntar se os 5 são engenheiros, mas tinham 5 pessoas trabalhando para o serviço público, mas são da iniciativa privada. Né? Era 4, uma é a SEDAI. A SEDAI também está para ser privatizada. Né? Eles estão querendo o concessionário, né? Que eles chamam, tem diferença entre privatização e concessão. Então, tinham 4 de concessão e um da SEDAI, e todos eles eu acho que eram engenheiros, de alguma maneira ou de outra, mas nenhum deles participava do serviço público, a não ser o Espírito Santo, o Renato Espírito Santo, que era funcionário de carreira Essas coisas você acha que dificulta serviço público não ser tão remunerado, não ser tão como é que chama, agraciado? Você acha que isso é um dos problemas nossos, não? Não, a questão da remuneração no serviço público, ela está diretamente relacionada com a questão do poder. Quando o poder executivo é forte, como aconteceu nesse princípio, a criação da Sulsan, como eu falei para você, tá? A remuneração é boa, é adequada. No tempo da Mas eu estou nem falando, eu estou falando do caso de você contratar engenheiros novos para poder trabalhar no serviço público. Que o salário, eu já sei que é uma discussão infindável. Hoje em dia está falando. Hoje em dia, você não acha que falta servidor público hoje? Faltam servidores públicos porque há um interesse na redução do poder do serviço público. Tá? É muito mais conveniente para os políticos e eles estão tendo
um poder maior em relação ao executivo do que tinham. O legislativo hoje tem um poder extraordinário, né? A começar pelo orçamento, com as emendas dos parlamentares. Você não tem mais aquele esquema, aquela estrutura como você tinha, em que o serviço público, representando o executivo, o poder público, ele via as grandes necessidades da prefeitura, ou do Estado, ou do país, e propunha obras estruturais. Você não acha também que, sabe que aqui o barato discutir aqui, ô César, que a gente não pode ficar aqui 3, 4 horas, a gente só fica aqui 1 hora. É assim, você não acha que a engenharia pura, os técnicos, são mal representados no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, nas ALERJ? A gente precisava se apropriar mais, ter mais gente da engenharia participando, defendendo os interesses dos engenheiros lá? Com toda certeza. Na verdade, o sistema político brasileiro é feito de tal maneira que só um grupo que entra nesse sistema é que manda e se perpetua. Então, se chegam pessoas de fora, como eu e vocês dois, assim, não, eu quero participar aqui da área política, vendo os interesses da população, o sistema vai dizer, não, esses homens não convêm para nós. O que interessa é o poder político e fazendo as obras que são convenientes ao legislativo. Isso aí. Não as obras que são convenientes à sociedade. Você mesmo foi que disse que o governador fulano, o governo ciclano, criou uma empresa para fazer obras públicas, né? Hoje não tem mais isso. Não, e aí você bota... Hoje eu não sei. A gente estava discutindo, por exemplo, no caso da Genersa, por exemplo, que não tem engenheiro na Genersa, nenhum conselheiro de engenheiro da Genersa, e a Genersa é a instituição que faz a fiscalização. Agências. Para você ver, as agências reguladoras, quando foram criadas, elas tinham como objetivo acompanhar as iniciativas iniciativas ou concessões ou o que fosse dos serviços públicos para ver o seu desempenho. Foi apresentado agora na Câmara dos Deputados um projeto em que as agências reguladoras ficam subordinadas ao Poder Legislativo. Não são mais independentes. Então, eu tenho as agências, o governo que inventou isso foi o governo Fernando Henrique, de agências. Acabou elas não buscando um caminho, não sendo... Eu acho assim, eu acho que a engenharia, a arquitetura e os técnicos são muito mal representados. Não sei, nós somos muito mal representados. Eu não estou querendo a bancada da Bíblia, da bola, da bala, que é essa bancada que tem no Congresso. Mas eu acho, por exemplo, o plano diretor do Rio de Janeiro, que foi... Não tinha ninguém discutindo da área técnica. Arquitetos, engenheiros, ninguém. A ALERJ, tem lá o Luiz Paulo Correia da Rocha, eu trouxe aqui, que é o engenheiro, batalha lá. Um grande engenheiro. Qualidade, mas está sozinho. Mas está sozinho. Lá. Né? O outro, lá no Congresso Nacional, nós temos, eu tenho dito aqui, nós temos 25 engenheiros no Congresso Nacional. 35. No Senado tem uns 5 ou 6, e na Câmara dos Deputados tem vários. Nenhum deles é eleito pela engenharia na defesa da engenharia. Não. É verdade, nós estamos subrepresentados. Quer dizer, essa subrepresentação no Poder Legislativo corresponde também à menor participação da engenharia nas decisões políticas, nas decisões de investimento. Então... Eu duvido que... Eu não sou dessa época, quando fez o aterro do Flamengo, hoje Parque do Flamengo, duvido que fosse uma decisão meramente política. Uma decisão técnica. Não, foi só técnica. Absolutamente só técnica. A decisão de fazer o metrô é uma decisão técnica. Foi.
Eu acho que pode ser. É. Eu tenho essa dificuldade de entender. Deixa eu falar só umas coisas que a gente sempre conversa aqui, e é interessante. Depois você conta essa história brilhante que você teve na tua trajetória na engenharia. É assim, César, o que você acha desse negócio de ensino à distância, de engenharia? Você graduar o cara de engenheiro, ele aprendendo pela televisão. Não que eu seja contra cursos de EAD, até porque na minha época de garoto já tinha EAD, que lembra do artigo 99 na televisão? Você já fazia. Mas engenharia, formar o cara pela ensino à distância, você acha que não é uma... Sim, você tem toda a razão. O que Mas, é isso? que é mais uma vez uma questão de poder. Na OAB, Não melhor, faz. a OAB diz que os cursos de direito são 100% presenciais. Acabou, Sim, medicina. acabou. Ninguém contesta mais. Na engenharia, há uma exigência de só 40% de ensino Presencial. presencial. É só isso, questão Mas de a poder. engenharia R$ 99 Mas 99. isso demonstra que o nosso CONFEA, ou CONFE, né, para alguns, precisa estar mais atuante dentro da política. Porque o MEC não escutou ninguém, ou também ninguém chegou lá para discutir. Não, A OAB você- foi, CREMERG foi, o Psicólogo também, né? Psicólogo, dentista, uma coisa dentista, assim. Né? e a engenharia, junto com a arquitetura e junto com os técnicos, esperaram o tempo passar e agora que estão querendo correr atrás. E a nossa evasão escolar é muito, mas muito alta. A gente está com déficit hoje de 500 mil profissionais ao ano. Isso é muito temeroso. E eu acho que isso, para a gente, como país, né, é muito ruim. Mas eu acho que a gente precisa realmente estar lutando, né, para poder mudar esse cenário. Porque eu dou aula à noite e vejo nas outras turmas que não há uma vontade do aluno querer mais aprender como nas nossas épocas. A gente tinha que estudar, ler, tinha aquela prova, se faltasse estava reprovado por falta ou por nota. Hoje em dia não tem mais essa preocupação. A preocupação hoje é pegar o certificado. E o curso EAD, para alguns, é só para pegar o certificado. Isso é ruim. Né? Diploma mesmo. Diploma. Entendeu? Mas a Nossa. gente também não pode estar brigando muito, porque salvou muita gente na pandemia. Eu me lembro, você deve ter sido, você estudou ali na São Francisco, ali na Foi. escola de engenharia lá em São Francisco. É. Eu entrei na escola de engenharia em 72, foi no Lago São Francisco. E eu me lembro que no dia que eu fui lá, passei para o segundo semestre de 72. Eu me lembro que eu fui na escola de engenharia com a minha melhor roupa que eu tinha, eu fui à aula. Porque eu entendia, a coisa que estava em torno de mim entendia que eu tinha dado um salto qualitativo na vida. Tinha dado salto. Hoje talvez não seja tão assim. Outro dia, eu falo sempre dele, o professor Cláudio Amaral, de Geologia, estava dando uma aula, e ele dando a aula na escola, na UFRJ, e toda vez que ele baixava a cabeça, ele falava assim, ele via o dedão do garoto, o garoto com chinelo assistindo a aula do dedão. E ele falava, quando ele arriava o dedão, aquilo foi incomodando ele, que chegou em determinado momento, ele falou assim, olha, ô fulano, pô, sabe, você tá me incomodando, não dá pra você sentar lá atrás, não, porque toda vez que eu baixo, eu vejo esse dedão teu. E o Cláudio Amaral faz isso, quer dizer, ele não estava fazendo a crítica da roupa do cara, ele está fazendo a crítica, acho que isso que o Barata está dizendo, da pouca importância que se dá quando se entra numa universidade de engenharia, que eu dei, você deu e o Barata deu. Eu acho que há pouca importância ou nenhuma importância. E aí, Não importa. César, e aí a gente vê uma baixa interesse até na votação, né? Para presidente de CREA, para conselheiros, para conselheiro federal. As pessoas não estão dando mais importância. E você hoje é conselheiro do CREA Rio de Janeiro, É, pelo clube, né? pelo clube. Não, eu sou suplente. Não, sim, mas é conselheiro. Não, eu participo. Participa. Qual a ideia que você tem desse sistema de 5 bilhões de reais por ano? O sistema tem 5 bilhões em caixa. Veja, eu entrei agora É. e entrei para aprender.
Ah, é? É. Aos Primeiro, 93 anos vivendo independente. primeiro mandato, não é isso? É o primeiro mandato? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Não, mas isso, assim, apresenta o interesse de querer mudar, de querer trabalhar. Mas ele estava lá na CAERJ trabalhando, querendo mudar o processo. E ele sempre foi CAERJ, clube, trabalhou muito e agora desperta nele o interesse, né? Não sei se eu estiver errado, É isso mesmo. de entrar para o sistema e ver por que a coisa não está funcionando. Mas vai, e aí? Tá gostando? Como é que tá? Eu acho que eu estou aprendendo. E nesse primeiro encontro nacional, que foram de 8 mil engenheiros 8 mil. de todo o Brasil. Brasil. Só do Rio de Janeiro tinha A 220. data da engenharia nacional. Então, foi importante. Você acha importante essa semana de engenharia? Eu acho. Acho que talvez ela precise dar uma politizada. Politizada não de política partidária, mas de política da engenharia. Lá não discutiu sobre evasão, não discutiu sobre EAD, essas coisas que eu acho que são fortes. Eu acho que você não acha, não? Não, eu acho que o objetivo, e já começa pelo nome, semana. É. Não foi congresso, não foi seminário. Então, já estava claro que não haveria assuntos muito classistas nesse evento. Uma semana você pode botar uma ação de assuntos. Qualquer coisa. Aí, quais foram as conferências que eu vi, e você também estava lá e viu. Colegas nossos de diversas atividades da engenharia apresentaram o que eles tinham de melhor, de mais moderno, de coisas que eles acharam que mereciam ser levadas ao conhecimento do restante do corpo profissional. E aí, realmente, você vê, eu assisti palestras sobre sistema ferroviário, sobre informática, colegas lá falaram sobre alguns desenvolvimentos químicos, falaram sobre sustentabilidade. Teve um grupo do Paraná que ele apresentou um assunto tão interessante que a CAERJ está entrando em contato com esse grupo que apresentou esse assunto para que eles venham aqui ao Rio de Janeiro, a gente paga para eles virem aqui e mostrar o que eles estão fazendo. Eles fizeram uma casa, uma residência multifamiliar, que é absolutamente independente, zero, como se fosse uma cápsula espacial. Ela não consome energia de fora, não consome água de fora, não joga esgoto para fora, gera toda a energia que ela usa com seus próprios meios, tá? Utiliza o lixo, recicla para culturas ali, plantações, tá? Aproveita o esgoto, recicla a água para limpeza, por exemplo, tá? Porque você pensando bem, a água aqui, uma unidade que nós... Qualquer, esta sala aqui, nós usamos água tratada para 10% fazer alimentação. Os outros 90% é para limpeza, lavagem, descarga. Água tratada. Isso não é um desperdício? E gasta milhões para tratar essa água. César, deixa eu te falar uma outra coisa. Eu, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava no sindicato de engenheiro, sendo diretor de comunicação. E eu fui entrevistar todos os diretores de escola de engenharia que tem no Rio de Janeiro, públicas e privadas. Entrevistei todos eles. E fui entrevistar um professor na PUC chamado professor Escavarda. Ele era, naquela época, diretor da escola de engenharia. E ele depois virou vice-reitor da PUC e faleceu. E ele me dizia o seguinte: tinha duas coisas que ele me falou que eu queria saber da sua opinião, que você é um profissional experiente. Eu reclamava dele, dizendo assim: olha, professor,
cara que sai da escola de engenharia e vai trabalhar em banco e outras coisas, não é um desvirtuamento da engenharia, você não perde o profissional que você formou. Aí ele falava para mim, não, Marco Antônio, isso é novo caminho da engenharia. Não tem como. Essa coisa formal da engenharia, ela vai, de alguma maneira, no tempo e no espaço se dispersar. Você vai ter novas Atribuições. novas visões de engenharia para você trabalhar. E é verdade. E uma outra coisa que ele me falou é o seguinte, que o Brasil naquela época, era 2003, 2004, por aí, 2005, crescia 5, 6% ao ano. E aí o Barata já até citou isso. A 5 a 6% ao ano. E ele me dizia o seguinte, olha, se eu for um país, o Brasil, crescer 5, 6% ao ano, durante um número de anos muito grande, ele precisa de ter profissionais da engenharia para poder tocar esse processo, esse projeto de transformação. E aí, lá em 2003, 2004, ele falava aí, se não tiver gente, vai ter problema para você gerenciar essas obras e esse desenvolvimento. Você acha isso também? Você tem essa ideia? Aquilo que você falou sobre o engenheiro que vai trabalhar no sistema bancário é uma coisa. E a outra é a necessidade de engenheiros para crescimento. Na primeira, é óbvio que o sistema financeiro está pagando mais do que as firmas de engenharia. É verdade. Então, por que o sistema financeiro gosta dos engenheiros? Porque eles têm racionalidade. Eles têm aquele espírito que a gente adquire na faculdade, né? De você ter uma objetividade para encarar um problema, selecionar as questões, priorizar as questões e estabelecer de que forma você vai atacar cada uma das questões. Então, isso é ótimo para você selecionar aplicações de capital. Tá? E todo mundo sabe que a remuneração nesse trabalho é alta. Se as firmas de engenharia pagam pouco, é claro que não haverá interesse de jovens em se formar em engenharia. O serviço público não faz concurso de engenheiro. É outra coisa a desestimular que alunos queiram seguir uma escola de engenharia. Além daqueles elementos que a gente já conhece. A má formação no ensino médio. Virou fundamental. Né? E o sistema geral de pensamento hoje, que é muito difundido pelos meios de comunicação e que atinge jovens, eu não vou fazer uma programação para a minha vida. Eu quero as coisas imediatas, trabalhar no que eu gosto. Quando eu era estudante, por exemplo, qual era o objetivo de vida de todos nós? Eu vou trabalhar na engenharia, eu vou me casar, ter minha família, com filhos, quero ter minha casa própria, quero ter o meu carro, e quero ter uma casa na praia ou na montanha. Não é isso que essas gerações atuais querem. Tá? Então, você vê, muitos não casam, continuam morando com os pais, tá? Não tem nenhum interesse em fazer patrimônio, porque eles sabem que vão herdar. Não tem interesse em estudar? O interesse em estudar é menor porque os meios de comunicação estão fornecendo a informação de uma maneira muito fácil, muito atraente. Tá? Eu acho que sempre essa coisa de que qualquer música é música, isso me dá um certo grau de preocupação que todo mundo pode fazer música e pode ser um grande personagem. Isso é um incentivo danado, né? E na nossa área também, eles sabem que a tecnologia vai desempregar cada vez mais pessoas. Nós conhecemos colegas nossos. As obras estão sendo feitas.
Os caras querem esticar o metrô não sei para onde, o VLT não sei para onde. Não, Mas não é, isso é questão urbana da cidade. Isso não precisa ter gente para tocar essa obra? Precisa... não, os valores investidos em infraestrutura são cada vez menores. É. O país deveria gastar 5%, 6% do seu orçamento federal anual em obras, gasta 2%. É, muito baixo. Ah, e colegas nossos que têm escritórios, não aqui os dos patrocinadores, que são escritórios estáveis, tá? Que têm um objetivo determinado para a sociedade. Nós temos colegas engenheiros, donos de firmas, que despediram todos os empregados, estão trabalhando com inteligência artificial em casa. Esse é outro caminho que está acontecendo. E os jovens estão sabendo que isto vai alargar cada vez mais. Mas essa coisa do home office também, hoje já não é igual ao que fazia antigamente. Os caras já verificaram que as empresas que tenderam ao home office estão voltando porque, na verdade, entenderam que o home office sozinho facilita, tem uma certa economia de um lado, mas perde qualidade do outro. Sim. Não é o home office 100% só existiu durante a Covid. Hoje, eu não conheço alguma empresa, só na área de pesquisa, na área universitária, que você tem trabalho 100% home office. Mas nos meios empresariados comuns, você tem o mesmo funcionário, ele pode trabalhar uma parte presencial e uma parte de home office. Sim. E aí vai morar fora da cidade. Bom, César, está faltando acho que mais uns 2 minutos, né, para fechar. Passa rápido, né? A gente viu que falou que passa rápido. E a gente fica aqui falando da vida dos outros, falando da gente. E aí a gente, sem perceber, passa 1 hora e pouco. Mas foi muito, muito bom esse bate-papo. Eu acho que isso vai estar sempre enriquecendo, né, aqueles garotos que estão assistindo a gente, de entender que a engenharia tem um grau de importância, a arquitetura tem, ser técnico tem, então é necessário que o Brasil tenha esse grupo de pessoas que possam estar atuando. Tem mais uma coisa, eu acho que você faz um depoimento danado, que do alto dos seus 93 anos, você faz um depoimento claro, objetivo, consciencioso, essa questão do Alzheimer, essa questão da outra doença, como é que chama? Não são determinantes para nenhuma idade. As idades, as pessoas podem ter clareza como você teve. Queria dar um abraço em você e dizer que foi de uma clareza impressionante. Eu quero valorizar esse seu depoimento como um depoimento importante. Muito obrigado. Um depoimento de pessoa que passou 30 e tantos, 40 anos na engenharia, continua discutindo a engenharia, que é importante. Eu acho que você... Eu quero homenagear você, convidando você aqui para bater esse papo com a gente. Queria homenagear com você como o Confeb te homenageou lá, mas não por causa da sua idade. Eu quero homenagear você para aliar duas coisas: a sua competência, a sua participação na engenharia e também a sua longevidade. Eu acho que vamos longe ainda com isso, hein, César? Eu acho que essa longevidade, vamos chegar à casa dos 100 e poucos lá, vamos por aí. Muito obrigado, eu agradeço muito a vocês a possibilidade de contar coisas de uma época em que as coisas eram feitas de uma maneira muito boa, muito correta, muito produtiva, com muito companheirismo, amizade, ideais elevados e que eram puderam ser colocados em prática. Que coisa boa. E você sabe, nós estamos trazendo aqui o professor Alfredo Salomão, deputado, engenheiro, e o nosso Raimundo de Oliveira. Olha que também Raimundo está marcado para vir aqui, da próxima agora, em novembro, vamos trazer Raimundo de Oliveira e o Luiz Alfredo Salomão, que foi nosso decano lá no curso de gestão pública, né? Então, são duas personalidades extraordinárias. Você está de parabéns, o programa está de parabéns por trazer pessoas desse nível, né? Que são engenheiros e são
gostam de política, né, participaram de política e continuam com a visão da engenharia, as suas necessidades e as soluções, as propostas. Né? Tá bom. Então tá. Muito Obrigado, obrigado. Obrigado, César Obrigado a Drucker. vocês. Um abraço.